Tem uma oportunidade, uma grande mudança chegando na sua vida, mas você está com medo. Está com medo de quê, Leão? Está com medo de mudar ou está com medo do apego? Tem um apego aí que você não quer soltar, vamos entender o que é? Olá, Leão, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você vai buscar uma orientação, uma resposta, um caminho, uma mensagem dos oráculos da espiritualidade para você, com certeza você vai encontrar até o final desse vídeo. Ou para você que veio buscar uma mensagem para algum leonino que você está lidando, ou pode ser que a mensagem esteja espelhada. A gente está falando de alguma situação que você está vivendo, falando de outra pessoa, de uma situação que chega até você, tá bom? Esse vídeo é para o momento que você chegou nesse vídeo, tá? Não tem uma data certa. Por favor, deixe seu like e se inscreve no canal, compartilha para o canal crescer e a gente poder levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Vamos ver aqui, mesa para o leonino. Qual o assunto que a gente vai começar a mesa de leão? Mesa aberta para leão. Qual o assunto da mesa, por gentileza? Guia da mesa de leão. Começa com a âncora. Mais uma. O leão. Estamos falando de vocês. Ou de alguém de leão que você está lidando. Ou estamos falando de ego, de vaidade. Ou estamos falando de domínio. Vamos ver aqui. Mais o quê? Mais informações para a guia da mesa de leão, por gentileza. Obrigada. A raposa. O cavaleiro. Mais o quê? A casa. E fundo de deck a gente tem o navio. Chegar para cá, para a gente botar essa mesa bem visível para vocês. Fundo de deck, o navio. Bom, a gente começa aqui com a âncora e de fundo a gente tem o navio. Então a gente tem aqui um movimento de paragem, vamos dizer assim, ancorar em algo ou algum lugar. Tem leonino aqui se estabilizando ou trazendo grandes mudanças para a sua vida. Querendo estacionar aí em algum lugar, trazer uma certa segurança, uma estabilidade, querendo se firmar, né? Aqui tem uma carta da casa no fim, né? E tem a carta do cavaleiro. Talvez você esteja voltando de uma viagem, retornando para casa, ou tá indo, de repente você está indo, né? Viajar, querendo viajar. Alguma oportunidade de trabalho que surge, um convite, né? Tem um movimento aqui, tem um avanço, tem uma carta de movimento, apesar de ter a âncora e com o navio, né? Mas eu acho que tem aqui um leonino desconfiado de algo também, quanto a um convite, ou quanto a uma oportunidade, ou quanto a uma viagem de trabalho, ou quanto a um retorno para algum lugar. Vamos entender melhor? Por gentileza, clarifica o cavaleiro. Eita, virou, mas eu não vou aceitar porque caiu sem querer. Clarifica o cavaleiro, por gentileza. O jardim. Mais uma para o cavaleiro. Mais uma para o cavaleiro. Caíram duas e eu vou aceitar. A aliança e os peixes. Talvez seja um compromisso de trabalho mesmo, como eu disse, né? Por conta dos peixes, fala sobre financeiro, fala sobre movimentação. Aqui com a carta do jardim, a gente fala sobre encontros, negócios sendo feitos, né? Algum ambiente onde pode estar acontecendo um evento. Aqui talvez seja um convite para um evento, uma viagem onde vai acontecer um evento de trabalho, né? Que tem um compromisso aqui, ou uma aliança, né, com alguém, que pode ser um parceiro de trabalho, tá? Que traz
aqui uma movimentação financeira nesse campo aqui do trabalho para vocês, tá? Vamos clarificar, por gentileza, a raposa. Do que a gente está falando com essa raposa, por favor? Muitas cartas viraram, não vou aceitar. Obrigada. A raposa, por favor. Clarifica a raposa, por favor. Do que o leonino está desconfiado ou esperando o melhor momento. Algumas cartas quiseram virar aqui, mas não viraram. Então, vamos mais aqui. Mais uma vez, senão eu tento de outra forma. Esse baralho escorrega muito, sempre assim. Difícil de cair, eu vou tirar de outra forma. Do que a gente está falando com a raposa, por favor? O livro. Mais o quê? O sol. Mais uma. Duas cartas de visão e uma carta de oculto. Você está desconfiado de alguma coisa que não está claro para você, mas isso vai chegar para você sim, alguma coisa. Mas está referente ao quê? Vou perguntar para Sibila. E já volto com o baralho cigano. Vamos entender aqui que desconfiança é essa de leão. Algo que não está claro para leão aqui, algo que acho que está escondido, está no oculto. Esse livro aqui pode estar tratando de um segredo, de um aprendizado, de um estudo de trabalho, talvez. Pode estar relacionado, né? Já que a gente está falando de trabalho aqui, a gente pode estar falando sobre um negócio que está no oculto, algo que não está muito claro para você ainda e você não está entendendo. Ou sobre um trabalho que tem que ser feito e você ainda não sabe como fazer, né? Vamos ver melhor aqui com a Sibila, se ela passa alguma informação pra gente. Clarifica a raposa, por gentileza, Sibila. Do que o leão está desconfiado aqui? O que está oculto aqui? Não está claro ou vai ficar claro para o leão nos próximos dias? Grande consolação e suspiro. Fundo de deck a gente tem a criança. Eu acho que a gente pode estar falando aqui sobre alguma coisa que alguma recompensa, algum pagamento, alguma coisa que você espera, né? É como se fosse o pagamento desse trabalho, você pode ter recebido uma proposta de viagem para um evento de trabalho, alguma coisa assim, mas ainda não tem uma garantia de que você vai receber por isso, ou de que você vai ter uma ajuda de custo, ou do quanto vão te pagar para isso, sabe? E aqui você está pensando se aceita ou não, porque não tem muita garantia, sabe? É meio que tá nas cegas, tá meio tudo muito novo, tudo muito sem informação, sabe? Tá uma coisa meio demorada, ou pode ser que essa viagem demore, né? Ou pode ser que essa carta aqui do suspiro, tá vendo? Tem uma mulher sentada à beira de um rio, do mar aqui, e um navio partindo, provavelmente, né? E ela suspirando, pensando no que foi, no que está indo, ou no que está voltando, né? Uma carta meio saudosista, né? Uma carta meio preocupada, uma carta muito pensativa, e aqui também com essa carta da Grande Consolação, tem aqui um homem sentado, meio cansado, esperando ou pensando, tipo, o que eu vou... Também tem um saquinho de dinheiro aqui, né? Nessa consolação. Então fala muito sobre você estar pensativo por conta de uma quantia financeira, ou porque você vai ter que deixar algo, né? E pode ser uma viagem demorada, ou pode ser muito longe, né? E você está preocupado com o que você vai deixar, ou como você vai se virar. Vamos entender melhor aqui. Clarifica, por favor, a carta da casa. A árvore. Mais o quê? Pode ser que seja um convite para você mudar de lugar também, né? Seu cargo em outro lugar, em outra cidade, outro país. Mas tá tudo meio confuso ainda, né? O Cupido.
O Cupido, de novo, né, gente? É aquilo. Acerta sem mira, né? Sem enxergar. Vai no feeling, né? Mais o que para casa? A Lua, a carta do oculto. A carta, de novo, das sombras, das coisas às cegas. É mirar no escuro aqui. Carta da árvore traz a conexão, crescimento, né? Tem o crescimento, mas é aquilo, um convite muito às cegas para você. Muito às cegas. O que a âncora traz, por gentileza? Aí você adequa aí ao seu momento, tá, Leão? Se é um convite para sair, se é um convite para viajar para férias, se é um convite de trabalho, aqui eu vejo muito que é para trabalho, mas pode ser que para outro grupo de leoninos não seja. A âncora com o chicote. Mas o quê? Mas são grandes mudanças, sim. Pode ser uma mudança de casa que você quer fazer e você está receoso porque é um valor muito alto, né? E aí você vai te afastar do teu trabalho, vai te afastar de pessoas. É um imóvel que pode ser mais afastado. Aqui, ó, a carta do dinheiro, de novo, a carta do porco que traz o dinheiro, que traz comemorações, traz abundância, prosperidade, né? Traz aqui o muito, né? Essa carta do porco. E aqui, gente, lembrando que a síntese, né, desse jogo aqui é o navio, que são as grandes mudanças, são viagens, são coisas longas, coisas que demoram, coisas grandiosas. E aqui com a carta da âncora a gente tem uma ameaça à sua estabilidade, né? Porque o chicote com a âncora, por conta de dinheiro. Então, assim, é uma preocupação sua, pode ser uma grande proposta de trabalho ou de mudança de casa, que traz uma mudança geográfica para você, e você está preocupado por conta dessa instabilidade que vai te trazer momentânea, porque talvez aqui mexa com um financeiro e você está desconfiado, esperando a hora certa para aceitar ou não, porque ainda não tem um valor fixo dessa proposta, ou essa casa ainda também não está com vamos dizer assim, uma proposta fechada, né? São umas preocupações aí que você está tendo com essas questões. Vou perguntar aqui para o tarô, para a gente clarificar isso aqui e poder entender um pouquinho melhor. Quais são essas questões que vocês estão enfrentando? Ai, deixa eu cabeça para baixo. Quais são essas questões que vocês estão enfrentando, né? E que você... Assim. Pera, eu tô pensando aqui. Tá, deixa eu tirar que é melhor. Pode ser que a gente esteja falando aqui sobre uma relação amorosa ou, enfim, afetiva, né? Em que você recebeu um convite para isso avançar um degrau, vamos dizer assim, sabe? Um nível. E você está preocupado porque você não tem muita clareza sobre essa pessoa ainda. Você precisa de mais um tempo. Você sente que tem alguma coisa que você não sabe que está te incomodando. Vamos pedir para clarificar aqui, por gentileza, a raposa também no tarô. Vamos entender melhor. Essa desconfiança, essa espera. O que essa raposa vem dizer para Leão, por gentileza? Dois de paus, é você pensando... Desculpa, gente, eu pausei o vídeo porque deu um probleminha aqui. O dois de paus é você pensando aqui, né? Parado, tá sem movimento, refletindo no que você vai fazer, como você vai planejar isso. Mas o que para esse dois de paus, essa raposa, por gentileza? Uma carta de pausa, né? Caíram essas duas, eu vou aceitar. Rainha de ouros e 5 de ouros. Talvez aqui é uma proposta muito boa, né? Uma coisa que pode te trazer muitas conquistas, vamos dizer assim. Mas aqui com 5 de ouros me fala sobre você está com medo de ficar... Essa carta traz muita escassez, essa carta traz um certo abandonar ou sair meio que às escuras, sabe? Parece que por aí você não vai poder contar para muita gente. Talvez você tenha que manter isso em segredo, ou talvez tenha que ser uma coisa mais rasteira, assim, sabe? Talvez seja uma proposta que é meio rasteira, e aí por isso você está desconfiado, porque
vem aparentemente de algo que é muito bom com essa rainha de ouros aqui, para você conquistar uma coisa muito preciosa, mas que parece uma furada, entende? O cavaleiro, por gentileza, clarifica. O que é esse cavaleiro? 10 de espadas, e aqui a gente já tinha o jardim, os peixes, lembra? E a aliança, né? Falando aqui sobre ser algo que pode ser um evento social, lembra que eu falei? Pode envolver outras pessoas, né? Mas aqui parece uma parceria que vai mexer no financeiro, uma parceria ou um compromisso muito próspero, que parece ser muito atraente financeiramente falando. E aí uma movimentação, né? 10 de espadas, mas o 10 de espadas traz aqui algo que pode ser prejudicial, né? Que pode acabar muito mal. E talvez essa seja a sua preocupação. Mas por quê? Clarifica o 10 de espadas, por favor. 8 de espadas. Porque é uma coisa que pode te prender. Uma coisa que vai te prender muito. Se for uma relação, pode ser alguém que é muito castrador, sabe? Ciumento, possessivo. Se for aqui um trabalho, pode ser algo que vai te prender por muito tempo. Ou que vai te fazer perder dinheiro, na verdade, e por isso a sua desconfiança, porque ainda não tem um valor restabelecido, lembra como a gente falou lá no começo? Peraí, só um minutinho. Pronto. E aí, esse movimento pode ser um movimento muito às cegas, de novo, você está se sentindo um pouco amarrado ainda, por isso essa carta de pause, com essas cartas de paragem aqui, sabe? A carta da casa, por favor. 10 de paus. Talvez seja algo que você queira conquistar depois de... antes, vou até falar o que tinha antes. A lua, o cupido, lembra? Meio às cegas. A árvore, que é um crescimento. Junto com a casa traz uma coisa meio familiar, traz uma coisa muito enraizada, traz uma estrutura que né, pode te fazer crescer, mas que está muito no oculto aqui. Tá muito no oculto. E esse 10 de paus traz uma conquista que talvez você esteja esperando há muito tempo, você já está cansado, né? Que depois de muito trabalho, muita luta, e aí esse 10 de paus ele traz uma resolução, mas muito dura, sabe? Depois de muita luta, vamos dizer assim. A carta aqui da âncora, por favor. O As de paus, mais Scott, âncora, Scott, 9 de ouros e fundo de deck 6 de paus. Olha, é uma movimentação de energia que aparentemente traz muita prosperidade. É um início aqui de um feito, de uma oportunidade, de uma coisa que você quer fazer, né? O As de paus tem esse começo de algo que você vai fazer. Muito trabalhoso, vai te dar muito trabalho mesmo. Algo que você pode ter trabalhado muito tempo para isso. É uma colheita. Então aqui, tirando essas cartas agora, a gente pode trazer aqui para um grupo de leoninos que estão muito preocupados com a movimentação que vai dar, que vai ter que tomar, né? Talvez esse movimento surja após um momento de vocês, onde vocês estão passando por um momento difícil, talvez um término de uma relação, e aí chega essa proposta bagunçando sua cabeça, e aí talvez essa proposta te afaste dessa pessoa que você ainda está presa, porque é em outro lugar, é mais afastada, é em outro lugar, ou é em outra área, talvez essa pessoa trabalhe com você. Várias camadas aqui, gente, que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, enfim. Talvez essa pessoa trabalhe com você, e vocês terminaram, e você está num momento difícil, mas você está naquele momento que não quer desapegar, e aí surge uma oportunidade muito boa e você está com medo, porque você vai ter que largar de mão que você, né, o que já te largou de mão, na verdade. E aí você ainda está triste, ainda está se sentindo amarrado e está com medo de tomar essa decisão, porque é uma decisão que traz realmente, de fato, o fim, né, para você, esfregando assim na sua cara que isso vai acontecer, mas é uma boa oportunidade, pelo que eu vejo aqui. Tá? É uma boa oportunidade, sim. Ó. Lembra da carta do suspiro? Você aqui olhando alguma coisa partir ou deixando algo, né? E pensando e suspirando. Talvez seja isso, né? Para cada escolha uma renúncia. Você tem uma escolha muito boa a se fazer, mas vai ter que renunciar a uma coisa que te prende muito, sabe? Te prende bastante.
Vamos ver aqui qual o medo de Leão, por favor, nesse momento, nessa questão aqui. Olha aqui o apego. A carta do apego. Ciúme, apego, vaidade, mais o quê? Os medos de Leão nesse momento, quanto a esse assunto. Tá apegado ao quê? A que Leão tá tão apegado assim que tá com medo de mudar? Pajem de espadas, 3 de ouros, a estrela. Tá apegado aqui, né, aos seus pensamentos, aos seus quereres, como eu vou dizer, aos seus desejos que ainda estão batendo ali naquele martelo, sabe? Que você ainda espera que o outro te dê algo, você ainda deseja, pede que, né, que isso volte para você, que você seja reconhecido, né, por essa outra pessoa ainda, que haja aqui um arrependimento, né, que a pessoa ainda vá falar com você, vai te trazer alguma coisa. No fundo de deck tem o 4 de paus, que fala sobre aqui sobre estruturas, relações, comemorações, coisas que foram conquistadas. O Ás de Ouros, uma nova oportunidade. E isso te deixa aqui, ó, com muita ansiedade, preocupação, insônia, enfim. Não está te deixando dormir direito. A Lua com 7 de Ouros, uma escolha que você tem que fazer, enfrentando suas sombras, enfrentando aqui todas essas preocupações que estão no oculto. E você precisa ver de uma nova perspectiva, porque você está aqui num momento de sacrifício, de se castigando, pendurado de cabeça para baixo aí sem saber o que fazer e porque quer, né? E porque quer. Aqui tem muita carta de você ter que mediar isso, sabe? De você ter que botar isso tudo na balança, de você transformar esses sentimentos. Tem a carta do julgamento, a carta do mago, né? A carta do eremita. Muita carta pedindo para você refletir, porque pode ser uma grande oportunidade, sim. Eu vou juntar aqui, porque a mesa está bagunçada, mas vou perguntar ainda com o tarô mitológico, só para a gente não ficar com a mesa tão bagunçada, tá? Eu vou pegar aqui as cartas da Sibila que eu tirei, muito obrigada. Fala para mim, por favor, quais energias surgem no caminho de Leão se ele muda, ele aceita essa proposta, ele anda, ele caminha, ele vai para o novo. Pagem de copas. Mais o que, por gentileza? Futuro próximo, caso o Leão parta para o novo, se arrisque, se aventure nessa oportunidade. Três de copas, uma comemoração. E o eremita. Mais o que? Clarifica o eremita, por gentileza. Cavaleiro de ouros. Julgamento. Mago de novo. Temperança de novo. 9 de copas. Lembra, então, o pajem de copas traz os novos sentimentos, né? Traz sentimentos muito puros. E aqui nessa carta, ele está olhando para dentro da taça com água, refletindo a sua própria imagem. Olhando para si, olhando para os seus sentimentos, dando valor, né? Aqui tem uma comemoração e pode ser uma nova relação que vem surgindo, né? Tem pessoas comemorando, aqui tem o amor, né? E aqui no Eremita com Cavaleiro de Ouros, eu vejo muito você, junto com esse pajem de copas, olhando para si, olhando muito para dentro de si, porque tem algo muito precioso dentro de você que você carrega e que você está esquecendo, sabe? A carta do julgamento aqui com o mago tem uma decisão, né, que você precisa tomar com base em algo do passado e que precisa ser transformado. Precisa ser feita essa alquimia aí desses sentimentos, dessas relações, desse passado com o presente, com o futuro, enfim. Você renovar isso, trazer coisas novas para você. Temperança, traz essa moderação, né? Você deixando isso na balança, você trazendo aqui um equilíbrio, né? Com 9 de copas, que são conquistas, coisas amorosas, realizações, e aqui pode falar de um novo relacionamento, tá? Então, assim, eu perguntei você deixando essa situação para trás e embarcando no novo, né? O caminho é muito bom,
né? O caminho é muito bom caso você realmente embarque nessa ideia aqui, tá bom? Vou pedir aqui uma clareza com... Só um minutinho. Com o tarô egípcio. Para a gente encerrar a mesa de leão. Uma mesa de andar em ovos, né? Pisar em ovos, andar na corda bamba. Uma mesa de dúvidas, questionamentos, deixar o velho, começar o novo. Do que leão está com medo? Vou perguntar para esse tarô querer mais soco na cara, sabe? Do que leão está com medo? A persuasão. Carta da coragem. Carta do equilíbrio sentimental, intelectual, emocional. Carta da inteligência emocional. Carta da força, né? Tá com medo de quê? Afinidade, oferenda. De sacrificar alguma afinidade aqui, lembra? De ter, não tem muita força para matar um sentimento. Para deixar aqui algo que você está agarrado. Olha, essa carta da afinidade é muito você agarrado. A carta da oferenda são sacrifícios. Né? São entregas. Você está com medo de se entregar e agarrado aqui. Fala da afinidade, por favor. O que essa carta da afinidade quer dizer? Clarifica a afinidade. Arrependimento e a tecelã. Você acha que alguém ainda vai se arrepender. Ou você está arrependido do que fez. E agora você precisa tomar coragem para seguir. Né? Essa tecelã remete à rainha de paus. Medo de fazer, medo do que fez. Ou esperando aqui que alguém se arrependa do que fez. E volte atrás. Conselhos. Conselhos para Leão, nesse momento. O acaso, a carta da proteção, a carta de você ir, sabe o velho vai com medo mesmo? Que você está protegido aqui. Tá? Tem uma camada protetora, vamos dizer assim, sobre você, para qualquer decisão que você vá tomar. Mas o quê? O patrimônio. Vai atrás do que é seu, tá? O que é seu tá protegido, sabe? Tá bem aqui, bem claro. A amizade, a inspiração, a sacerdotisa. Aqui tem alguma guiança, mais uma vez, alguma guia, alguma entidade muito puxada para o feminino. Pode ser aqui uma pombagira, uma cabocla, uma preta velha, enfim, o seu anjo da guarda. O que você acreditar, tá? Tá aqui muito relacionada com você, muito te trazendo inspiração. A carta da inspiração aqui é uma carta muito espiritual, trazendo o sol, trazendo a clareza mental, trazendo aqui o que precisa ser visto por você. E aqui, lembra que a gente falou, aqui tem essa carta aqui do olho de Deus, da clareza, junto com o sol, das realizações, das conquistas, do enxergar o que é teu, junto com o livro, o trabalho, o aprendizado, um grande aprendizado. Você com medo aqui com essa raposa, sempre na espreita, né? Aqui tem também a carta da lua, lembra? Você com medo do novo, de se conectar com o novo, né? Mais um conselho para Leão, por favor. A premeditação, mais o quê? A arte e a ciência. Você precisa ter um momento agora de pensar nessa criação dessa coisa que pode ser um convite, lembra? Uma coisa para trabalho, uma oportunidade de trabalho. Aqui tem você tendo o poder de criar, de pensar, de renovar, de inovar, de trazer um projeto novo, de botar na sua cabeça assim, o que vai acontecer daqui para frente, planejar. Tem grandes planos aqui que você pode fazer, grandes planos. A carta do Argonauta de fundo, falando vá, encare essa jornada. Então, Leão, é isso, né? Espero que você encontre sua força, encontre seu caminho, porque ele é brilhante pela frente. Beijo.